Oi, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês como que funciona viajar com seu animal de estimação de avião para o exterior. Antes de mais nada, não se esqueça de dar um like, se inscrever e compartilhar. Se você é novo aqui no canal, antes de mais nada, bem-vindo. Você provavelmente não sabe que eu tenho duas filhas. E minha filha mais velha, Maria, tem 4 patas. Eu e meu marido viajamos muito, então a gente sempre quis incluir a Maria nas viagens com a gente. Viajar com bichinho de estimação não é fácil e nem econômico, mas vale a pena. Eu vou explicar para vocês o processo, como funciona. Antes de mais nada, você vai ter que definir a destinação que você vai. Cada destino tem uma regra diferente. Então, por exemplo, eu moro nos Estados Unidos, eu vou para o Brasil, eu vou estudar o que o Brasil exige de um animal saindo dos Estados Unidos para ingressar lá. Então, você define, por exemplo, você está vindo do Brasil para os Estados Unidos. Entra no site do Ministério da Agricultura americano e lá tem uma lista de todas as providências que você tem que tomar para que seu animal de estimação seja aceito. Vou contar rapidamente para vocês. Eu fui com a Maria para o Brasil e para a Europa. 2 destinações diferentes com regras diferentes. Então, eu me informei na destinação Itália o que eles precisavam e na destinação Brasil o que eles precisavam. Fui no meu veterinário e fizemos a papelada. Quando você define o seu destino, você tem que definir também como você vai fazer para chegar até ele. O que isso quer dizer? Você vai pegar um avião e muitas das vezes você vai ter uma escala. Se a escala não for feita no mesmo país que você saiu ou no país que você vai ingressar, foi num país diferente, num terceiro país, você tem que descobrir as regras desse país também. Por quê? Muitas vezes, mesmo que você não saia do aeroporto, eles vão exigir algum tipo de documentação diferente ou até mesmo uma visita no veterinário. Então, um exemplo que eu vou dar. Quando eu fui dos Estados Unidos para a Itália, eu tinha escolhido viajar com a British. A British fazia escala em Londres. Eu descobri, através do site da companhia aérea, que eles exigiam que minha cachorrinha fizesse quarentena no aeroporto. Então, ela teria que passar por um veterinário e fazer quarentena. Ou seja, não era nem um pouco viável. Então, eu voltei. E aí eu descobri que a União Europeia tinha a mesma regra para todos os países, então eu tive que escolher uma escala que parasse já dentro da União Europeia, que foi na Alemanha na época. Então eu segui as regras da Alemanha, porque foi o primeiro ingresso na União Europeia, para depois de lá fazer um voo doméstico praticamente, né, que já estou dentro do continente, para a Itália. Então, muito importante, define para onde vocês vão viajar, entra no site, coloca o Departamento da Agricultura e vê todas as regras. Segundo ponto, como eu disse, a escala do voo. Se você for viajar, por exemplo, eu vi uma das únicas companhias aéreas que abriram mão de ter uma regra, foi a Copa. Porque a Copa tem um trânsito muito grande no Panamá. Pouca gente vai para ficar no Panamá. O Panamá é o hub deles, vai distribuir para o resto do mundo. O que eles fizeram para facilitar? Se você está viajando com o seu animalzinho, eles abriram mão de uma documentação para esse terceiro país. Então, até onde eu sei, é a única companhia aérea que conseguiu fazer essa exceção. Mas se informem aonde você vai parar, as regras e se é possível você fazer essa escala sem ter que passar pela alfândega e apresentar documentação pelo seu bichinho. Cada companhia aérea tem uma regra e um preço diferente. Muda muito o valor, muda muito as regras, o tamanho do seu bichinho de estimação. Por exemplo, eu com a Maria dei sorte porque a Maria é um cachorrinho de porte pequeno, até 7 quilos. O seu bichinho com a bolsa pode viajar na cabine com você. Mais pesado do que isso, tem que ir na parte do cargo. Eu não sei passar informação a respeito disso, porque, como eu disse, a Maria voava na cabine comigo. O que eu fiz? Quando eu decidi que eu ia viajar, eu entrei no site de cada companhia aérea que me interessava. Cada uma tem um valor. A Delta, na época que eu fui para o Brasil, cobrava $200 cada trecho do voo. Por quê? O cachorro viaja dentro da cabine com você e tem que viajar dentro de uma bolsa como essa. Então, você não tem direito à bagagem de mão, o seu bichinho vira a sua bagagem de mão. E cada companhia aérea tem uma regra diferente para o tamanho, para a dimensão da bolsa. Por quê? Ela tem que caber embaixo do assento que está na sua frente. Assim, o que eles pedem é que seja respirável, como essa, não seja rígida, não seja aquelas de plástico, mas que o seu bichinho consiga ficar em pé dentro. Então, o que eu fiz? Eu entrei no site de todas as companhias que me interessavam, eu olhei as dimensões e eu comprei a bolsa da menor dimensão possível, porque caso eu resolvesse trocar de última hora, eu não teria o problema de chegar lá na hora do check-in e falar, não, a bolsa tá muito grande. Então eu comprei essa bolsa ela expande dos lados, então durante o voo eu pude abrir para a Maria ter mais espaço para ela poder ficar deitadinha. Mas como eu disse, é uma bagagem de mão, o seu cachorrinho, o seu bichinho tem que ficar o tempo inteiro, durante o voo inteiro, no chão, não pode sair de dentro da bolsa. Então, quando você define a companhia aérea, você já sabe as regras, você tem que, antes de fazer a reserva, esse é um conselho meu para você, você pode fazer a sua reserva online e depois ligar.
Mas o meu conselho é, eles têm um limite de número de animais que pode ter dentro do mesmo voo. Então, de repente, você comprou o voo de última hora, quer levar o seu bichinho, você liga e ele já tem 4 animais, se eu não me engano é 4 o limite. Você não vai poder viajar. Então o que eu fiz? Eu defini a companhia aérea e eu liguei para fazer a reserva. Quando eu liguei, eu avisei que eu iria viajar com a minha cachorrinha e eles já colocam na sua reserva que você vai ter um bichinho. Então aquele número já foi reservado para você. Quando você for fazer o check-in, eles já sabem, eles vão inclusive te pedir toda a documentação. Eu já vou chegar aí. Documentação. Mesma coisa, para cada destino serve uma documentação diferente. Repito, não é fácil e nem barato. Mas se eu fiz, qualquer um pode fazer. Então, por exemplo, para ir dos Estados Unidos para o Brasil, como eu fui, eles exigem o comprovante da vacina de raiva. Aqui nos Estados Unidos é diferente do Brasil. No Brasil tem o livrinho. Aqui é simplesmente um papelzinho assim. Então você vai com o formulário no veterinário. Na verdade, a maioria dos veterinários já sabem, tem um formulário, eles preenchem. Aqui nos Estados Unidos, esse formulário tem que ser preenchido pelo seu veterinário e ser mandado para o Departamento de Agricultura. No meu caso, eu moro em Nevada e o Departamento de Agricultura responsável pela minha região é na Califórnia. Então, o meu veterinário preencheu, teve que mandar toda a documentação para a Califórnia. Na Califórnia, um veterinário desse departamento teve que analisar e dar o ok e mandar os originais para mim pelo correio. O processo é estressante, como eu falei, por quê? Tem que ser feito entre 10 e 2 dias antes de você entrar no seu país de destino. Então, você tem que levar em consideração o tempo dos correios, o meu veterinário, por exemplo, a primeira vez errou uma informação, mandou papel, teve que voltar, enfim, foi meio que estressante. No final, chegou nos 45 do segundo tempo, deu certo, mas assim, se organizem. Se você sabe que você vai chegar no Brasil, não sei, dia 11, logo no comecinho do mês, já vai no veterinário, explica para você não chegar no último dia sem estar com esses documentos, porque não vão deixar você entrar. Chegando no Brasil, eu tive uma surpresa muito agradável, que eles já sabiam na alfândega, quando tem aquela fila do declarar, nada a declarar, eles viram que eu tava com um bichinho de estimação, já me mandaram para a salinha da alfândega, tinha já uma pessoa responsável, ela olhou a documentação, ela só deu uma olhada na minha cachorrinha, assim, nem precisei tirar fora da bolsinha, e ela já me explicou como seria o processo para ir embora do Brasil para voltar para os Estados Unidos, que era já simples. E hoje, pelo que eu pesquisei, tá mais simples ainda. Então se você tá no Brasil e pretende vir para os Estados Unidos, tem uma regra nova que eu achei bem bacana. Você não precisa mais ir no Departamento de Agricultura, no Ministério de Agricultura, no aeroporto de Guarulhos. Você pode fazer tudo pela internet. Então eles têm um link no site deles, você vai no seu veterinário, são 2 páginas de informações bem básicas, a informação do seu bichinho, a sua informação, o seu endereço no Brasil, o endereço onde você vai estar na destinação final, né? No caso, esse formulário vale só para os Estados Unidos, e as informações da vacina. Uma coisa que eu acho importante falar é que para vir para os Estados Unidos, a vacina da raiva tem que ser o tipo internacional, então eles vão pedir o nome do laboratório. Se for um laboratório nacional, muito provavelmente eles não vão aceitar aqui. Então assim, preste atenção nisso, converse com o veterinário de vocês, porque no meu caso tem escrito aqui, é da Nobivac, como ela era americana, eu não tive esse problema, mas eles deixaram bem claro isso no aeroporto quando eu tava lá, que a vacina da raiva tinha que ser do tipo internacional. Falando sempre em documentação, quando eu fui para Itália, eu saí dos Estados Unidos para ir para Itália, a minha escala foi na Alemanha. Então, o que eu tive que me preparar para o meu ingresso na Alemanha. Então, o documento que eu tive que baixar na internet e levar para o meu veterinário foi o documento bilíngue em inglês e alemão, porque eles que iam dar o ok da entrada dela na União Europeia. Foi mais ou menos o mesmo processo do que ir para o Brasil. Eu tive que ir no meu veterinário, ele preencheu toda a papelada, mandou para Califórnia, de volta, enfim. Já foi a segunda vez, eu já estava craque, deu tudo certo. Tem um custo alto, como eu disse, o meu veterinário cobrava mais ou menos $100 para fazer toda essa papelada, fora mais $38 na Califórnia, você é responsável por pagar também pelo correio. Enfim, é um custo alto e o custo da companhia aérea é alto também. Para mim, é parte da família, assim, vale muito a pena. Uma coisa importante também das regras é que se você estiver saindo do Brasil para vir para os Estados Unidos e voltar para o Brasil, se você fizer tudo isso em 60 dias, você não precisa refazer a papelada. A mesma documentação, o mesmo exame que você fez para sair do Brasil, vale para você voltar para lá. Então isso é legal, né? Se você vier só de férias, ficar um mês, você vai ter um curso só, um problema só. E outra coisa, você saindo do Brasil para os Estados Unidos tem uma exigência a mais. Eles pedem para que seja feito o exame de fezes para ver se tem algum parasita e que seja administrado vermífugo.
interno, se tem algum parasita interno, e se tiver carrapato ou pulgas também tem que ser tratado e tem que ser relatado nesse documento. Os Estados Unidos pedem também que o seu bichinho esteja limpo na hora do ingresso do Brasil. Então, eu lembro que eles foram bem específicos e falaram que eles iam olhar a patinha para ver se tinha carrapato, alguma coisa do tipo. Para ser muito sincera, eu dei muita sorte. Eu fiz toda essa documentação e eu entrei nos Estados Unidos por Nova York. Eu não sei se eles viram e tava super cheio o aeroporto. A Maria entrou, ninguém pediu nenhum tipo de documentação. Lógico que isso não é o normal, mas aconteceu comigo, foi sorte. Mas você tem que se preparar para isso também, para ter tudo certinho e tá com o seu bichinho limpo. Como eu falei do custo da companhia aérea. Se você tem algum problema de ansiedade, se você tem medo de voar, existe a possibilidade de você viajar com o seu bichinho como animal de suporte emocional. Existe o animal de serviço e existe o animal de suporte emocional. Companhias aéreas pedem que você tenha o quê? Uma carta ou do seu psicólogo ou do seu psiquiatra alegando que você precisa desse bichinho para fazer essa viagem. Então, quando isso acontece, você pode viajar com o bichinho, não tem restrição de tamanho, e você pode viajar com ele no colo. Você não precisa mais da bolsinha, não precisa mais ficar embaixo do assento na frente, ele viaja no seu colo e não tem custo nenhum. Uma coisa que aconteceu comigo que vale a pena eu deixar aqui como dica e aprendizado, foi um aprendizado para mim também. A Maria parece um bichinho de pelúcia, ela é super dócil. Inclusive, esse é um dos requisitos que, assim, cabe a cada um entender o seu bichinho, tá? É sua responsabilidade saber se o seu bichinho vai saber se comportar numa viagem dessas. Então, ele tem que ser dócil, ele tem que não pode latir ou fazer barulho, e tem que saber segurar as necessidades pelo tempo da viagem. É lógico que quando você vai fazer escala, muitos aeroportos têm aquela área com a graminha para eles fazerem as necessidades. Mas se o voo for de 12 horas, o seu bichinho vai ter que segurar por 12 horas. Então, assim, cabe a você, né, dono do seu bichinho, saber se tem condições de você viajar. Eu não tive essa preocupação, eu fiz uma viagem de 24 horas que a Maria segurou, se comportou super bem, não fez um barulhinho, ninguém nem percebia que a gente tinha um bichinho com a gente, mas tem que levar isso em consideração. E na Alemanha, o que aconteceu? Quando a gente estava para entrar no avião, a aeromoça perguntou onde estava a focinheira da minha cachorrinha. E assim, ela parece um ursinho. Eu até dei risada, eu falei, não, você tá brincando, colocar uma focinheira num bichinho de pelúcia desse? Ela falou, olha, o piloto tá exigindo. Ele viu que tem na lista um cachorrinho e vocês não vão poder embarcar sem focinheira. Eu não tenho uma focinheira, eu não tinha no momento. Então a gente foi um momento meio que de desespero. Ela viu, ela conseguiu conversar, acho que ela, falou, olha, um bichinho tava meio que até grogue a Maria, porque a gente dá sempre um remedinho pra ela viajar, pra ela poder descansar. E ele abriu uma exceção, mas caso ele não abrisse, não tinha o que a gente discutir, porque a decisão é do piloto. Se ele exigisse que sem focinheira não voava, não voava. Então é isso, eu espero ter deixado claro. Como eu disse, não é fácil e nem econômico, mas vale muito a pena. Então, se ficou alguma dúvida, eu vou deixar os links dos formulários que eu utilizei para os Estados Unidos e para a Europa aqui na caixa de descrição. Se ficou alguma dúvida, se eu esqueci de falar alguma coisa, deixa um comentário para mim, entre em contato que eu vou adorar responder. E não se esqueçam de se inscrever e dar uma olhadinha no meu último vídeo. Até a próxima!